Desenvolva o hábito de ser agradável. Eu não quero dizer que você deva sorrir sempre, como um gato Cheshire. Tal sorriso não significa nada, ele é raso. Mas um sorriso que se registra no fundo do coração e se expressa no rosto é algo maravilhoso. Vem de ser sincero. Às vezes, aqueles que estão muito em público sorriem de maneira inanimada e praticada, enquanto que por dentro estão pensando em outra coisa. Não há nada dentro para tornar o seu sorriso real, mas o sorriso que reflete da alma é algo muito atraente. Poucas pessoas resistem a um indivíduo com um sorriso tão sincero. Existem algumas pessoas que são rabugentas crônicas e muitos são obstinados, rígidos em suas relações e reações em relação aos outros. Como você pode viver com tais pessoas? Primeiro, certifique-se de que, não importa qual seja a provocação, ninguém será capaz de te deixar bravo. Esse é um dos passos principais para aprender a se dar bem com os outros. Não importa o que aconteça, não deixe ninguém pegar a sua cabra. É difícil para quem não tem autocontrole, mas é a coisa mais fácil de se fazer se você decidir. Não se gabe de nunca ficar com raiva. Apenas pratique da melhor maneira possível. Se você ficar proclamando, as pessoas tendem a tirar vantagem de você. E não seja dócil por fora enquanto ferve perigosamente por dentro. Sob nenhuma circunstância deixe alguém deixá-lo com raiva o suficiente para fazer algo que você vai se arrepender mais tarde. A maioria das pessoas que perde a paciência se arrepende depois do que fez. Afirme com convicção: eu tenho perfeita posse de minhas emoções. Pessoas que não têm suas emoções sob controle são seus piores inimigos. Cada desejo não realizado desperta sua ira. Quando alguém pode enlouquecê-lo é porque algum desejo dentro de você foi contrariado. Caso contrário, ninguém poderia te deixar com raiva. Em seus esforços para se dar bem com os outros, não seja um capacho ou todos vão querer comandar sua vida por você. Se eles não podem dominá-lo, eles ficam com raiva. E se você os ouvir e cumprir suas ordens, você será um covarde. Então, como você deve se comportar? Quando você encontra resistência aos seus ideais, a melhor maneira é permanecer quieto, mas firme. Não diga nada, não fique bravo. Você pode receber soco verbal após soco, mas não permita que isso o provoque. Recuse-se a brigar. Eventualmente, essas pessoas entenderão que você não pretende irritá-las, mas ao mesmo tempo, você tem suas próprias boas razões para não querer fazer o que elas pedem de você. Quando as pessoas perderem a paciência, afaste-se delas até que fiquem mais calmas. Se vocês puderem se reunir e conversar sobre seus problemas, isso é algo maravilhoso. A comunicação é vital. Mas se alguém quiser apenas lutar, simplesmente diga: tá ok, eu vou dar uma voltinha e já volto. Então volte e esteja preparado para discutir. Mas se a pessoa ainda quiser brigar, saia de novo, faça uma caminhada mais longa. Recuse-se a lutar. Ninguém pode brigar com você se você não cooperar. Nunca forneça mais combustível para a raiva de ninguém. A pessoa zangada só fica satisfeita se puder te deixar zangado também. Eu posso trabalhar com qualquer pessoa, embora não me importe de estar com quem não sabe viver em harmonia. Quando alguém
decide ganhar algum ponto, eu deixo ter a vitória. É uma vitória vazia. Não discuta. Grandes homens raramente discutem. Eles sorriem e dizem: acho que não, mas não brigam. Aprenda a usar o tato com as pessoas. Isso não significa que você deva ser um hipócrita. Significa consideração pelos outros. Você não é uma pedra. Você é um ser pensante, consciente e não quer tratar os outros como se fossem pedras insensíveis. Não resista abertamente aos desejos dos outros. A pessoa que sempre se ocupa com os assuntos dos outros é ao mesmo tempo causa e objeto de dificuldades. Se uma pessoa pode tomá-lo e se isso fizer algum bem, então fale. Mas às vezes o destinatário não gosta e desafiadoramente fará exatamente o que você não quer que ele faça. Quando você consegue se dar bem com os outros, você é como uma flor perfumada. Ao passar por um jardim, às vezes você sente o cheiro da fragrância de rosas ou flores de laranjeira e pensa: nossa, que perfume maravilhoso. Assim são as grandes almas. Quando você entra na companhia deles, o perfume de suas vidas o toca. É uma fragrância que eleva a sua alma. Mas quando você está perto de um odor fétido, você não gosta de permanecer ali. Quando alguém tem um temperamento mal cheiroso de raiva e briga, você não quer ficar perto dessa pessoa. Aqueles que estão sempre desarmônicos são desse tipo. Eles são como gambás humanos exalando um odor desagradável. Em uma organização religiosa, duas classes de pessoas são claramente distinguíveis. Aquelas que estão tentando mudar a si mesmas para melhor e aquelas que são briguentas e criam problemas tentando mudar todo mundo, menos a si mesmas. Os últimos parecem ter prazer em tentar deixar os outros desconfortáveis. Eu me lembro que nos primeiros dias em Boston, estávamos planejando um banquete. Duas senhoras de meia idade eram verdadeiras idiotas em fofocas. Sem suspeitar, eu os encarregara do banquete. Mas alguém me disse: ei, cuidado com esses dois. Eles causaram muitos problemas para outros professores. Isso me colocou em guarda para observar o comportamento deles. Enquanto os preparativos para o banquete prosseguiam, a minha secretária colocou cartões de lugar na mesa principal, designando certas pessoas para se sentarem ali. Essas duas senhoras lançaram fogos de artifício. Por que essas pessoas deveriam estar na plataforma e não nós? Para restabelecer a paz, esses convidados sentaram-se em outras mesas. Um dia essas duas senhoras começaram a atrapalhar os planos organizacionais do centro e a intenção deles era ser os líderes da obra em Boston. Então eu os chamei de lado e conversei. Você me aceita como seu professor espiritual? E eles disseram sim. E eu disse: você vai me ouvir? E eles disseram: absolutamente. Eles pensaram que eu os colocaria em posições importantes. Depois de um tempo, eu os vi separadamente e contei a cada um deles o que descrevi como um segredo e pedi que prometessem que não divulgariam essa informação. Eles concordaram. Depois de alguns dias, cada um havia contado secretamente a muitas outras pessoas o que eu havia contado a ela. Quando eles perceberam o que estava acontecendo, uma briga começou entre os dois. Eu, então, me distanciei deles, mas eles me procuraram. Eu estava no Boston Plaza Hotel.
Eles me ligaram e queriam vir e falar comigo e eu disse: eu vou cuidar de você desde que fale com muita calma. No minuto em que levantarem a voz, eu irei embora. Quando desci para o saguão, eles estavam se esforçando para se controlar. E eles disseram: qual é a ideia de contar o segredo para cada um de nós? E eu respondi: para mostrar que você não é confiável. Você é desleal e que adora brigar e fofocar. Dessa forma, eu o convenci sobre o seu comportamento errado. Contei-lhe uma coisa que não tinha importância, só para ver se você era capaz de guardar confidências ou se cederia ao seu hábito de criar problemas com fofocas. A culpa foi dos professores que vieram para essa cidade e a quem você criticou tão abertamente. A falha está em sua própria natureza. Eu pedi uma coisa a você e você não cumpriu sua palavra. Você percebe como sua reputação o torna antipático nessa cidade? Agora, o problema que você dá aos outros voltou para ferir apenas você. Se você não pode manter uma promessa de confiança dada ao seu professor espiritual, como você pode esperar que os outros tenham confiança em você? Se você não mantiver a fé em mim, não manterá a fé em mais ninguém. Você está verdadeiramente em paz e feliz dentro das suas próprias almas? Eu fui sincero com eles, mas naquele dia dei a eles uma avaliação muito honesta e sincera do seu comportamento. Depois de fazer isso, eu disse: agora eu não vou tirar você das minhas aulas, mas você deve me prometer que não vai falar contra ninguém durante a série de aulas. Não se considerem professores. Enquanto houver um desejo orgulhoso de ensinar, você não está qualificado para ensinar. Primeiro, você deve viver. Se você fizer isso, outros vão seguir o seu exemplo. E você sabe que, hora após hora, eles assistiram às aulas e não incomodaram ninguém. Eles eram os alunos mais mansos. Veja, eu me dava bem com eles porque não ficava com raiva. Usei o tato para trazê-los à repentina percepção de suas fraquezas mentais. Mas a convivência com os outros não pode ser feita apenas pelo tato. Exige também exemplo, calma, serenidade, sinceridade, alegria e fazer tudo com honra. Não se apegar ao orgulho e ao egoísmo. E não governar as suas ações pelo que todo mundo faz. Você não é todo mundo. Mas fazer aquelas coisas que agradam a Deus. Encontre sua paz meditando regular e profundamente, e você ficará surpreso ao ver como seu relacionamento com os outros vai melhorar. Desenvolva também o seu poder de utilidade. Isso é amor. Pense sobre isso. Aprenda a ser útil aos outros. Útil com pensamentos positivos. Útil com o seu discurso. Útil com sugestões construtivas. Mas não dê conselhos onde não é desejado. Se suas sugestões não forem bem-vindas, controle-se para permanecer em silêncio. E quando às vezes você faz o bem aos outros e depois não pode mais ajudá-los materialmente, se eles se tornam hostis porque continuam esperando de você, não importa. Continue fazendo o que é certo. Faça o melhor que puder e esqueça. Seja sincero com todos. Você pode se dar bem com a maioria das pessoas se ficar as bajulando, mas isso destrói o caráter tanto do doador quanto do receptor. O elogio
não é prejudicial se for sincero. Todo mundo gosta de encorajamento, de ser elogiado por suas boas qualidades e ações, se esse reconhecimento for sincero. Mas quando alguém elogia para obter algo em troca, isso é errado. Se meu amor não for suficiente, eu não devo subornar ninguém com bajulação. Uma certa vez, um estudante rico de Milwaukee, ele veio ficar em Washington, e isso foi durante um período inicial difícil, quando tínhamos muito pouco dinheiro para sustentar o trabalho. Ele veio para aprender, mas logo desenvolveu o hábito de tentar ensinar a todos. Eu o chamei ao meu escritório e disse: olha, eu proíbo você de dar mais dinheiro à organização. Eu te dei o meu amor, mas você quer lisonja de mim. Você veio aqui para aprender, mas agora você quer nos ensinar. Ele ficou com raiva e eu disse: não pense que você me enganou porque permaneci quieto. Tudo que você precisa é de uma boa dose de lisonja, então você pensa que está tudo bem. Mas eu não vou te bajular. Lágrimas surgiram em seus olhos e ele disse: mas tudo aqui vai desmoronar. A revista será interrompida. O Monte Washington não durará a menos que você aceite dinheiro de mim. E eu respondi: mas e daí? Ele ficou com raiva por um longo tempo, prevendo que tudo iria desmoronar sem ele. Mas eu disse: talvez não desmorone. Então eu o adverti: cuidado, você está fazendo previsões terríveis. Mas eu digo a você que se você continuar assim, todo o seu dinheiro será tirado de você. Ele deixou o Monte Washington e mais tarde ingressou em outra sociedade. Eles o lisonjearam, lhe deram uma posição importante e depois arrancaram todo o seu dinheiro. Ele teve que voltar para onde começou. O que seria de nós se tivéssemos aceitado o dinheiro daquele homem? Eu teria que fechar os meus olhos para os seus maus caminhos? E isso eu nunca poderia ter feito. Logo após essa experiência, um dos maiores amigos e devotos entrou na organização. Eu tenho visto grandes coisas em minha vida. Tudo que você abre mão por Deus, Ele sabe. O que é se por lisonja você ganha amigos e seguidores, se Deus não está lá? Você é abandonado pelo mundo por falta de sinceridade e abandonado por Deus também, indo na morte para as profundezas do mundo astral, sem qualquer garantia de sua consciência, nem de Deus e nem do homem. Relacionamentos baseados na troca de sinceridade e respeito são maravilhosos. Não manche a amizade tornando-se muito familiar com alguém. Familiaridade gera desdém. Ninguém foi capaz de estar super familiarizado comigo. O desrespeito e o desprezo por alguém prejudicam gravemente um relacionamento. Sempre que você se misturar com as pessoas, misture-se respeitosamente, com amor e sinceridade. Quando sentir vontade de ficar sozinho, afaste-se das pessoas. Fique sozinho. Não ande na companhia de pessoas, a menos que esteja preparado para lhes dar toda a sua atenção. Nesse sentido, quando estou com os outros, misturo com concentração, com atenção, com amor. Mas quando eu estou sozinho com meu Deus. Não crie o hábito de se associar inutilmente com as pessoas. Quando vale a pena, está tudo bem. Eu gosto de estar com as pessoas em atividades valiosas, trocas edificantes de amizade. Mas não em nada que seja fonte de desarmonia. Mantenha a distância de qualquer coisa ou pessoa que crie desarmonia. Eu gostaria que essas verdades
fossem ensinadas na infância. Eles devem ser dados aos ouvidos de seus filhos. As lições aprendidas no início da vida deixam impressões duradouras. Em minha própria infância, um dia decidi que nunca ficaria com raiva. E eu nunca quebrei esse voto. Algumas vezes falei de forma áspera, mas interiormente eu nunca fico zangado com ninguém. Não gosto de falar com força, mas às vezes o faço porque o indivíduo pode se lembrar melhor do que é dito com firmeza. Eu tenho uma grande paz dentro de mim. Se você é um homem de paz, ninguém pode roubar essa tranquilidade de você, a menos que você mesmo a abandone descuidadamente. A partir desse centro interior de paz, eu ensino com o princípio do amor e da bondade, e essa é a melhor maneira. Se isso for mal interpretado por alguém, eu deixo essa pessoa em paz, eu permaneço em silêncio. Você vem aqui pela pura verdade que flui da minha alma. E mesmo que uma pessoa receba essa verdade e mude, eu terei feito mais bem do que se milhares vierem balançando com emoção. Eu não procuro nada de você, mas a sua alegria em Deus. E você não busca nada de mim, a não ser a sabedoria e a alegria de Deus. Um homem espiritual se dará bem com todos, mesmo que nem sempre se deem bem com ele, porque ele entenderá, ele simpatizará e ele tentará trazê-los a Deus. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Preparem-se agora para serem instrumentos da verdade. Eu costumava dizer aos alunos da minha escola na Índia que eles não deveriam apenas falar a verdade e esperar o perdão, mas também falar a verdade e aceitar de bom grado quaisquer consequências desagradáveis. Faça um esforço para se dar bem com os outros por meio da bondade, do amor e da compaixão. Mas sempre que a inverdade vier, permaneça firmemente contra ela. Nunca coopere com a mentira. Meu mestre era uma grande alma. Sobre essas almas, você lerá quando eu terminar o meu livro. Ele nunca rebaixou seus ideais ao nível dos seus discípulos. Ele era firme e intransigente. Mas ele costumava me dizer que meus caminhos eram mais suaves que os dele. E eu o entendi. O que ele fez por mim, nenhuma palavra desse mundo pode descrever. Eu preferiria ser pisoteado por suas repreensões do que ser entronizado em um castelo sem Deus. Eu sempre disse a ele que o meu maior desejo era me dar bem com Deus. Todos os dias você deve se perguntar: eu tenho me dado bem com Deus? Você sabe quais são os sinais de que você não tem se dado bem com Deus? Eles são inquietação, infelicidade, uma consciência inquieta. Mas se você está se dando bem com Deus, sua consciência está tranquila. Você está embriagado de felicidade interior e contentamento o tempo todo. Não tenho outro desejo senão estar nessa felicidade e dar essas águas vivas de alegria a quem vier a mim. Quanto mais você se dá bem com Deus, mais você será capaz de se dar bem com o mundo. O mundo pode te abandonar por um tempo, mas ele voltará para você. E quando você se for dessa terra, aqueles que se afastaram dirão: ele deixou pegadas, seguindo as quais nós também alcançaremos o nosso lar de contentamento eterno.
Portanto, esforce-se sempre para manter os seus pensamentos sintonizados com o absoluto. Não há felicidade em qualquer busca, como a felicidade que você encontra em buscar a Deus. Cerque-se de bons pensamentos, para que esses pensamentos possam te ajudar a estar mais perto de Deus. Essa verdade veio aqui para durar para sempre, porque foi transplantada para algumas grandes almas. O que construímos nas almas dos homens é eterno. É uma vantagem para você seguir essa verdade, pois você verá nela uma liberdade que nenhuma língua pode descrever. As coisas espirituais são intangíveis no começo, mas elas se tornam mais tangíveis do que todas as outras coisas à medida que você segue o caminho. Eu estou interessado na sua alma, e se você tentar se desenvolver, encontrará aqui um tesouro infinito de verdade. Se você estudar esses ensinamentos, saberá que eles não são o resultado da imaginação. Eles são a percepção direta da verdade, que veio através de mim, através de meus grandes gurus. E lembre-se de espalhar essa mensagem por onde você for. A melhor maneira de divulgá-lo é pelo exemplo. Então, ajude os outros com bons pensamentos de verdade. Aqueles que perseverarem até o fim encontrarão liberdade em Deus. Encontrar Deus no fim da trilha é um grande consolo. Não importa se passamos por provações ou decepções na vida, se finalmente todos o encontramos. Nós pertencemos a Ele e nele encontraremos a realização de todos os nossos sonhos. Portanto, nunca devemos desanimar. Não importa como a vida nos trate. Repita comigo: Senhor, só a tua alegria é minha. Isso é só meu. Pai Celestial, ensina-me como me dar bem contigo, e com teu entendimento que eu me dê bem com todos. Abençoa-me para que onde quer que eu esteja possa exemplificar a tua mensagem. Me ensine a fazer todos os dias, com sinceridade e estrita observância de tuas leis, as coisas que te agradam e que ajudam os outros, com tua paz, harmonia e compreensão. Paz. Amém.